Simbora, galera, para nossa terceira e última parte da nossa aula 1 do nosso intensivo online de Biologia para o Enem. O que a gente tem aí? Nosso intensivo de revisão. A questão 13 vai falar sobre um tema que é recorrente na prova, que diz assim: em pacientes portadores de astrocitoma pilocítico, um tipo de tumor cerebral, o gene BRAF se quebra e parte dele se funde a outro gene, o KIAA1549. Para detectar essa alteração cromossômica, foi desenvolvida uma sonda que é um fragmento de DNA que contém partículas fluorescentes capazes de reagir com os genes BRAF e KIAA1549, fazendo cada um deles emitir uma cor diferente. Em uma célula normal, como os dois genes estão em regiões distintas do genoma, as duas cores aparecem separadamente. Já quando há uma fusão dos dois genes, essa fluorescência vai aparecer sobreposta. A alteração cromossômica presente nos pacientes com astrocitoma pilocítico é classificada como: gente, ele está me dizendo que esses dois genes estavam em lugares diferentes e que agora estão aparecendo sobrepostos. A gente tem as mutações que podem ser gênicas ou cromossômicas. As mutações gênicas são aquelas alterações nas sequências de bases do DNA. As alterações cromossômicas, elas podem ser estruturais ou numéricas. As estruturais, elas não alteram o número de cromossomos, mas elas alteram a estrutura. E as numéricas, elas alteram o número de cromossomos. Vamos começar pelas numéricas, porque a questão vai falar sobre uma alteração estrutural. As numéricas, imaginem vocês que a célula normal, ela deveria ser 2N. Se ela deveria ser 2N e perdeu N, a gente está diante de uma haploidia. Se ela deveria ser 2N e ganhou um genoma por inteiro, a gente está diante de uma triploidia, porque agora ela ficou triploide. Se ela deveria ser 2N e ficou 4N, nós estamos diante de uma poliploidia. Então o que eu quero que vocês entendam? Uma euploidia é quando eu acrescento ou retiro o N por completo, o conjunto completo de cromossomos, eu mexo no genoma todo. Quando eu tenho uma aneuploidia, que já foi presente na nossa prova do Enem, eu vou acrescentar ou retirar um cromossomo. Então, por exemplo, a gente pega um indivíduo com síndrome de Down. Esse indivíduo com síndrome de Down, ele tem 47 cromossomos. Ou seja, ele é um indivíduo 2N mais 1. Isso significa que esse indivíduo aqui, em um dos cromossomos, deveríamos ter só 2, o par de cromossomos, mas acabamos tendo o quê? 3 desses cromossomos. Isso é causado por uma não disjunção cromossômica na hora da divisão celular. O que ocasiona essas alterações do tipo aneuploidia são não disjunções. Então um cromossomo devia ter separado do outro e ficou junto. Gente, quando eu digo que eu sou 2N mais 1, onde deveriam ter 2 cromossomos, tem 3. Eu estou diante de uma trissomia. Então a síndrome de Down, por exemplo, é uma trissomia do cromossomo 21. O indivíduo vai ter um cromossomo 21, é uma trissomia do cromossomo 21. O indivíduo vai ter um cromossomo 21 a mais. É isso que a gente vai estar tendo aí nesses casos quando a gente trabalha com trissomia. Mas se ao invés de ter 2, ele tem um só porque ele perdeu um, a gente vai ter uma monossomia. É o que acontece, por exemplo, com pessoas que têm síndrome de Klinefelter. A mulher com síndrome de Klinefelter, como é que ela fica? Ela tem 45 cromossomos. Porque ao invés de ser XX, ela é X0. Ela tem um cromossomo a menos. Quando eu tenho 2 cromossomos a mais, ao invés de 2 ficam 4, a gente tem uma tetrassomia. Ou podemos ter uma nulissomia, quando não tem nenhum cromossomo naquele par, tá? Não tem nulissomia para a espécie humana. Saber classificar em euploidia e aneuploidia é muito importante, tá, gente? A prova cobra. Agora, o que é que ele estava me dizendo? Que os genes estavam em cromossomos diferentes e agora estão sobrepostos na questão que a gente vai fazer. Gente, imagina que esse aqui seja um modelo de cromossomo normal. Neste caso, está faltando um cromossomo. A gente está diante de uma deficiência ou deleção. Neste caso, os cromossomos mudaram de ordem. Ocorreu o que nós chamamos de inversão. Neste caso, eu tenho um cromossomo a mais, eu tenho um gene a mais nesse cromossomo, é uma duplicação. E este é o caso que a questão está falando. Eu teria, por exemplo, na questão, o gene que já estava e ainda tive a chegada de um gene que não fazia parte
deste cromossomo. Eles agora estão juntos. Isso aqui se chama translocação. Então, o que aconteceu nessa questão foi uma alteração, mas uma alteração do tipo estrutural, chamada de translocação, onde eu recebi um gene que veio de um cromossomo não homólogo, e agora eles estão juntos e shalom, maravilhosos. Gente, para finalizar essa nossa primeira aula, questão 14. No ciclo celular, atuam moléculas reguladoras, muito fácil, questão do Enem 2018, mas só para a gente trabalhar um pouco com câncer. O câncer é uma doença da divisão celular. Quando a célula tem câncer, ela perde o controle da divisão, os controles sociais. Quando a gente tem um descontrole, né, nessa situação, a gente tem um tumor. Quando esse tumor ele se torna agressivo, ele invade o espaço dos outros tecidos, ele não tem controle, não tem respeito social no tecido, a gente tem um câncer. E quando essas células começam a se espalhar para outros tecidos, a gente diz que entrou em metástase. Por que é comum a metástase no câncer? Porque entre as células do câncer tem pouca adesão entre as células. Esse é o propósito que a gente precisa entender. Entre as células do câncer existe pouca adesão. Células do câncer são indiferenciadas, elas apresentam alto poder proliferativo, a Enem já cobrou isso de vocês. Elas estão constantemente em mitoses, né? São muitas mitoses, e elas não têm respeito social. Isso é importante. A questão 14 queria mais da gente interpretação. No ciclo celular, atuam moléculas reguladoras. Dentre elas, a proteína P53 é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados. Existem checkpoints, são os pontos de checagem. O que ele está dizendo? Que se a P53 for ativada, eu vou saber que eu estou com câncer. E aquelas células ali vão ser induzidas a entrar em apoptose, vão ser induzidas a se autodestruir. A ausência dessa proteína poderá favorecer, gente, se eu não tiver a P53, olha o que o texto diz, que a P53 induz uma resposta, né? Um reparo, uma autodestruição. Se eu não tiver a P53, o câncer vai se proliferar, como a gente tem aí na resposta da letra E. Gente, no material está o gabarito. Na plataforma tem disponível para vocês material teórico e videoaulas. Qualquer coisa é só mandar uma mensagem. Vamos embora. Beijão, gente!